Salve galera, o pessoal tava me perguntando aí como fazer o approach aqui nesse chiller, approach no caso do evaporador. Então eu vim mostrar aqui pra vocês como que a gente faz. Primeiramente a gente precisa de duas informações: a temperatura do fluido refrigerante e a temperatura de saída de água. Aqui neste caso, como a gente tem dois circuitos, eu tenho 4 compressores e 2 circuitos, mas eu preciso da temperatura do circuito A e também da temperatura do circuito B, certo? E a outra informação que a gente vai precisar é a temperatura de saída de água. Meu chiller aqui está desligado, mas eu queria ressaltar para vocês, a gente faz com o chiller em pleno funcionamento, mas somente para ilustrar aqui para vocês como é que ficaria o approach aqui, eu vou pegar essa temperatura aqui, 17,6, e essa temperatura aqui, 17,3, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas temperaturas e tirar uma média, ou seja, se eu tenho duas temperaturas, eu vou somar a temperatura do A mais o B e dividir por 2, beleza? Se eu tivesse 3 circuitos, então eu somaria A mais B mais C e dividiria por 3. E assim eu teria a temperatura média do meu sistema, certo? E se a gente tivesse apenas um circuito, a gente não precisaria somar, porque a gente já teria a temperatura do fluido refrigerante. Tendo a temperatura do fluido refrigerante, tira a média. Outra informação que a gente precisa ter, no caso, é essa informação, que é a temperatura de saída da água. Então como é que vai funcionar? Você vai pegar a temperatura de saída da água, aqui por exemplo 16,8, menos a média aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer de cabeça de média aqui, 3 para 7, 4, 17,5 a média, fazendo aqui de cabeça. Então a temperatura média do meu fluido refrigerante é 17,5, e a minha temperatura aqui da saída de água, 16,8, daria menos 7, certo? O approach. Porém o approach a gente faz em módulo, tá? Então o que seria o approach? É a diferença de temperatura, ou a temperatura aproximada, entre o fluido refrigerante e a temperatura da água. E assim a gente consegue ver a eficiência da nossa evaporadora, do nosso trocador de calor. Lembrando que normalmente é aceitável uma diferença de até 2 graus, tá? A partir de 2 graus a gente tem uma indicação de que a eficiência do nosso evaporador já não está lá essas coisas. E aí a intervenção que a gente faz normalmente é a limpeza do evaporador. Lembrando também que dá para fazer também quando a gente tem condensador a água. A ar também daria para fazer, só que aí seria a diferença da temperatura do fluido refrigerante na descarga pela diferença média da temperatura do ar que está passando, ou no caso que ele está entregando. E só que aí nesse caso seria um pouquinho mais complicado, porque você tem que pegar a temperatura média de uma área muito grande, então ficaria um pouco mais complicado. Beleza, pessoal?